Eu quero começar lendo um texto de Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso de número 20. São palavras bem conhecidas do apóstolo Paulo, eu vou pedir para você repetir comigo. Ele diz: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você pode fazer ainda um pouquinho melhor, diga: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quem pode dizer um amém aqui? Também eu quero ler 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 1, 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 1, palavras também do apóstolo Paulo, está ligado, complementa, ele diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você pode dizer bem alto, me diga: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O tema da minha mensagem hoje é cristianismo, um estilo de vida. Cristianismo, um estilo de vida. Quantos aqui estão com o coração aberto para o Senhor? Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Deus Pai, nós queremos te agradecer agora, porque nesse instante a tua palavra vai ser comunicada em nossos corações, e nós precisamos da tua ajuda, Espírito Santo. Tu és aquele que trabalha em nós, aquele que vivifica as palavras. Eu oro por uma palavra personalizada do Senhor hoje, alcançando nossas mentes e nosso coração. Hoje nós damos foco ao Senhor, nós nos empolgamos, nos animamos, e que o Senhor possa falar em nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Você pode dizer amém bem alto comigo? Amém. Olha para mim e me dá de presente sua atenção. Cristianismo, um estilo de vida. Estilo de vida, a propósito, é a maneira ou a forma de viver. Estilo de vida poderia ser descrito como um conjunto de decisões cotidianas que dão origem aos nossos hábitos, provém dos princípios e valores que nós temos dentro do nosso coração. Todos nós aqui vivemos um estilo de vida, temos rotinas, temos práticas, modos de pensar, e isso determina o curso da nossa vida. A palavra estilo de vida, você pode dizer bem alto, me diga: estilo de vida. De acordo com o dicionário, significa dessa maneira: é um conjunto de hábitos e costumes que normalmente são influenciados por dois fatores: sociedade e cultura. Diga comigo: sociedade e cultura. É óbvio, nós somos influenciados pelo meio no qual nós estamos. Estilo de vida, segundo o dicionário, é um aspecto comportamental diário, ou seja, diariamente eu e você nos comportamos de tal maneira. É a forma que uma pessoa vivencia o mundo e, em consequência, se comporta e toma as suas escolhas. Dito isso, gente, eu quero fazer você pensar um pouquinho hoje: qual é o seu estilo de vida? Por que você vive da forma que você vive? Você já se perguntou qual é o maior influenciador do seu estilo de vida? Hoje eu quero compartilhar, gente, sobre cristianismo, um estilo de vida. Vamos nos conectar com dois versos que o apóstolo Paulo fala e nós acabamos de ler. O primeiro deles, em Gálatas capítulo 2, verso 20, ele diz: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quando o apóstolo Paulo fala essas palavras, obviamente ele não estava falando que ele era Jesus, e obviamente ele não estava falando que Jesus era ele, com certeza. Mas o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Eu estou tão parecido com Jesus, o meu estilo de vida é tão parecido com Jesus, que eu posso dizer: já não é mais Paulo que vive aqui, mas é Cristo que vive em mim. Uau, isso é fantástico, a ponto de dizer: eu estou tão parecido com Jesus, que eu posso verificar isso. Cristo vive através de mim. Algo, gente, que todos nós que caminhamos com Jesus, nós devemos deixar Deus trabalhar o nosso coração, a tal ponto que eu e você também possamos dizer como o apóstolo Paulo: não é mais o Mateus quem vive aqui, não é mais ele que faz as suas próprias escolhas, não é mais ele que caminha do jeito que ele gostaria de caminhar, mas agora é Jesus quem vive através da minha vida. Isto é, o meu estilo de vida se parece com o estilo de vida de Jesus. Mas o que mais me impressiona, que ele progride essas palavras, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, que nós lemos também, ele olha para outras pessoas, e ele fala uma frase fantástica, ele diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo Jesus. Uau! Isso é uma grande responsabilidade. Deixa eu perguntar para você: você teria coragem de subir hoje aqui, pegar esse microfone, olhar para as pessoas e dizer: gente, me imitem, façam igualzinho tudo que eu faço, porque eu estou imitando a Jesus? O apóstolo Paulo, gente, ele se tornou tão parecido com Jesus, que ele diz: tu quer ver Jesus?
É só olhar para mim que eu imito tão idêntico o estilo de vida dele que você verá Jesus através de mim. Isso é fantástico. E eu quero, gente, declarar, todos nós aqui, Deus ele quer fazer essa obra de santificação na nossa vida a tal ponto que eu e você possamos nos tornar parecidinhos com Jesus. Quem pode dizer um amém bem alto aqui? Amém. A primeira vez que as pessoas são chamadas de cristãos é mencionado em Atos capítulo 11 verso 26. A propósito, Jesus, ele veio a esse mundo, ele cumpriu a obra redentora dele, ele morreu naquela cruz por nós, ele ressuscitou ao terceiro dia. Quantos creem aqui? E nesse momento Jesus olha para os seus discípulos e ele faz um comissionamento. Jesus ele fala: agora vocês vão e vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Você pode repetir essa palavra comigo? Diga: discípulos. Jesus fala: vocês vão espalhar agora a mensagem do Evangelho, vocês vão pregar a toda a criatura, de todas as nações. E Jesus ele fala: vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que o batismo nas águas? O batismo nas águas é a nossa confissão pública em Cristo Jesus. Se você já aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, se você já convidou Ele para entrar na sua vida, você crê que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o único caminho, verdade e a vida que Deus Pai enviou por esse mundo, você tem a oportunidade de agora, de publicamente, bradar a todos a sua fé em Cristo, em dizer: eu sou um discípulo de Cristo Jesus, eu estou confessando a minha fé de forma pública. E Marcos capítulo 16 fala: quem crer e for batizado será salvo. Isso é incrível. Jesus fala: vão e façam discípulos. Aí Jesus não para, ele continua, ele fala: e ensinem eles a guardar todos os mandamentos que eu vos tenho dito. Jesus está dizendo: vocês vão compartilhar da fé, e vocês vão ensinar eles a guardarem os mesmos mandamentos, vão ensinar eles a caminhar da mesma maneira que eu ensinei vocês a caminhar. Incrível é que o apóstolo Paulo ele nunca teve contato pessoal com Jesus em carne e osso, mas o apóstolo Paulo teve um encontro com o Senhor de tal maneira que o marcou, o qual ele se tornou também um discípulo de Jesus, e ele pôde ser capaz de dizer: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Agora, Atos capítulo 11, verso 26, é incrível, porque é a primeira vez que eles são chamados de cristãos. A propósito, a palavra cristão significa um pequeno Cristo. A palavra cristão, originalmente, biblicamente, ela vem de uma palavra grega que se chama pequenos Cristo, e isso conecta a ideia, gente, do quê? De um estilo de vida. Eles olhavam para aquelas pessoas e diziam: esses são cristãos, porque a palavra cristão vem da palavra Cristo. Eles estão dizendo, eles estão tão parecidos com Jesus, eles têm um estilo de vida tão parecido com o de Jesus, que eles se parecem com cristãos ou pequenos cristos. Uau! Eles são chamados de cristãos, parecidos com Jesus. Deus nos chama, gente, a ter um estilo de vida. Alguém diga bem alto comigo: estilo de vida, o qual seja parecido com o de Jesus, o qual as pessoas possam olhar para nós e dizer: por que esse cara dessa maneira? Ele é um pequeno Cristo, ele é um cristão, ele imita o estilo de vida de Jesus. Ele, como o apóstolo Paulo está dizendo: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Toque alguém perto de você e diga: você é um pequeno Cristo. Por quê? Porque cristianismo não tem a ver com uma religião, cristianismo não tem a ver com status, cristianismo não tem a ver com uma igreja, cristianismo não é uma convivência, mas cristianismo é um estilo de vida. É você dizer: eu estou caminhando como Jesus caminha. Jesus, gente, ele não tem simpatizantes, Jesus apenas tem discípulos. Talvez muitas pessoas podem dizer: cara, acho muito legal Jesus. Você já viu? Hoje em dia é uma moda achar Jesus legal, todos dizem que são de Jesus, mas deixa eu falar para você, o reino de Deus não tem simpatizantes de Jesus, mas apenas discípulos de Jesus. Jesus falou: se você quiser me seguir, se você quiser ser meu discípulo, você vai precisar entender o que é ser um discípulo, você vai ter que negar a si mesmo, que é isso que o apóstolo Paulo fala: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E ele diz: você vai tomar a sua cruz, com a ideia de dizer, de muitas vezes ter uma autonegação da nossa vontade pecaminosa, e dizer: agora eu caminho com o estilo de vida novo, com o estilo de vida de Jesus, eu me tornei um discípulo do Senhor.
Obrigado pelo também entusiasmado. Me esqueci de contratar uns irmãos para dizer amém, assim, eu sempre pago uma pizza para uns no final, escutando gás na mensagem. Quantos aqui querem ser discípulos de Jesus? Agora, se você quer ser um discípulo de Jesus, eu quero hoje falar contigo 4 coisas determinantes que precisam fazer parte do teu estilo de vida, se você quer ser um discípulo de Jesus. E a primeira delas é: se você quer ser um discípulo de Jesus, necessariamente você precisa ter o estilo de vida de Jesus e não o estilo de vida do mundo. Quando eu falo a palavra mundo, eu não estou falando obviamente de uma esfera global, mas estou falando a respeito do quê? Uma cultura. Lembra que eu falei para você que o estilo de vida é influenciado por 2 coisas, quem lembra? Cultura e sociedade. O estilo de vida deste mundo é de uma maneira, e o estilo de vida de Deus é de outra. O estilo de vida do mundo é pecaminoso, não é santo, as pessoas falam mal umas das outras, elas caluniam umas das outras, elas fofocam umas das outras, não tem princípios de pureza, de santidade. O estilo de vida de Jesus é diferente. Jesus, ele é puro, Jesus, ele tem amor, Jesus, ele se dedica por pessoas, Jesus se sacrifica, o estilo de vida é diferente. Agora, Tiago, capítulo 4, ele nos fala: não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque qualquer um que quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Você pode dizer comigo bem alto: amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. É óbvio, porque se Deus é santo, e eu quero ser amigo de Deus, obviamente eu vou aborrecer o mundo. Obviamente eu vou aborrecer muitas vezes pessoas que querem que eu viva um estilo de vida profano. Agora, se eu quiser ser amigo, ou seja, ter um estilo de vida mundano, obviamente eu vou me constituir inimigo de Deus. Quando você tem um encontro com Jesus, se você quer ser um discípulo de Jesus, necessariamente você precisa abandonar seu velho estilo de vida e adotar um novo estilo de vida como o de Jesus Cristo. E um grande exemplo para nós, gente, eu sou fã desse personagem, nos fala em Lucas capítulo 19, verso 1, um homem o qual, literalmente, ele teve uma transformação no seu estilo de vida. Eu quero ler com você hoje. Lucas 19, verso 1 diz assim: e tendo Jesus entrado na cidade de Jericó, ele ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu. Alguém de Hebraico me diga Zaqueu. E esse era chefe, líder dos publicanos, e era muito rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Mais alguém de pequena estatura hoje aqui? Se identificam com Zaqueu? Pastor, eu. Verso 4: e correndo adiante, subiu numa árvore, porque Jesus ia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém ir para a sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu Jesus com alegria. E vendo todos a isso, murmuravam, dizendo que Jesus entrara como hóspede na casa de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguém eu tenho roubado ou defraudado, eu restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois esse homem também se torna filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se estava perdido. Essa história é incrível. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um judeu que trabalhava para o Império Romano. Zaqueu, ele liderava muitos outros, ele era chefe de publicanos, chefe de cobradores de impostos. Eu tenho imaginação fértil, eu gosto de usar minha imaginação quando eu estou lendo as histórias. Zaqueu, ele chefiava quase como uma quadrilha que cobrava impostos indevidos de velhinhas indefesas. Zaqueu extorquia pessoas. Zaqueu era odiado por muitos, porque a propósito todos já não gostam de pagar impostos. E se for falar ainda de impostos indevidos, alguém sabe o que é isso? Todos nós aqui. Se agrava mais a coisa ainda. E nesse momento, Zaqueu, eu fico imaginando, a Bíblia fala que ele é de pequena estatura, eu fico imaginando ele com óculos, Juliette, cheio de correntes, calça larga, tênis da Nike. Zaqueu é o tipo de cara marrento, ele é baixinho, mas não se impressione com o seu tamanho, porque eu tenho comigo que todo baixinho é perigoso. Ele não aguenta no soco, mas ele tem uma faca. Zaqueu é o tipo de cara que ninguém gosta. Zaqueu vivia um estilo de vida totalmente pecaminoso. Provavelmente todas as sextas-feiras ele organizava o baile das popozudas na sua casa.
Zaqueu trocava de mulheres como trocava de roupa, gostava de status, de fama, curtidas no Instagram, tudo por engajamento, tudo por curtidas. Ele era muito rico, ele amava muito dinheiro, ele tinha tudo o que queria, e não se importava em passar por cima de pessoas, em quebrar valores para conseguir aquilo que ele havia proposto no seu coração. Sinceramente falando, eu não acho que Zaqueu está aborrecido com o estilo de vida que ele está vivendo. A propósito, ele era muito rico. Eu fico imaginando a casa dele com uma grande piscina, os seus carros na garagem. Mas Jesus está passando na cidade de Jericó. Eu acredito que Zaqueu era um bom curioso. Ele falou: uau, este cara é famoso mais que eu? Onde ele vai, esse Jesus? Eu estou acompanhando ao vivo, estão fazendo uma live, muitas pessoas indo em direção. E Zaqueu, gente, então ele vai lá, ver quem está o Jesus. Ele é pequena estatura, ele sobe na árvore. E quando ele está na árvore, não é incrível que Jesus nunca havia tido um encontro antes com Zaqueu, mas quando Jesus chega no meio de uma grande multidão, Jesus olha para cima e fala: Zaqueu, desce daí, hoje eu vou para tua casa. Você já notou que Jesus chama Zaqueu pelo seu nome? Mateus, como que Jesus sabia o nome de Zaqueu? O Deus que deu nome às estrelas, Ele conhece toda a nossa vida, Ele sabe tudo sobre nós, Ele nos conhece pelo nosso nome. Ele diz: Zaqueu, hoje eu vou para a sua casa. Zaqueu, depressa, com alegria, ele recebe ao Senhor. Ele é um grande pecador, ele tem um estilo de vida totalmente profano, mundano, terrível. Mas quanto sabe, gente, que Jesus ele veio para salvar o pecador? Jesus não veio para aqueles que acham que são bonzinhos, porque a propósito, se fôssemos olhar para todos nós aqui, a professora dizia: não tem nenhum que se salva nessa turma. A Bíblia fala que todos nós pecamos, fomos destituídos da glória de Deus, mas Zaqueu com alegria ele recebe a Jesus. Ele fala: uau, ele está dizendo que vai dormir na minha casa. Imediatamente as pessoas começam a murmurar, e murmurar são pensamentos, são pequenas vozes. Esse Jesuizinho, o quê? Ele vai para a casa desse pecador? Ele sabe quem é Zaqueu? Ele sabe que onde teve o baile das popozudas? Na casa de Zaqueu? Ele sabe. Mas Jesus, quando Ele nos encontra com o seu amor, Ele vem para nos transformar. Aqui, cara, tem uma coisa muito doida, porque eu queria muito que Lucas capítulo 19 falasse para nós qual é o papo que Jesus tem com Zaqueu, mas o fato é que nós não temos pistas sobre isso. Nós não sabemos que Jesus fala com Zaqueu, não sabemos se naquela noite eles pediram pizza ou cheeseburger, não sabemos se foi peixe, eu acho que foi peixe, delivery much. Mas tudo que nós sabemos é que Zaqueu de repente ele levanta a mão, na presença de Jesus ele fala: oh, Jesus, eu preciso fazer uma declaração. Fale, Zaqueu. Eis que eu estou decidindo mudar de estilo de vida. Jesus, eu sou muito rico, porque eu enriqueci de forma ilícita, e metade de toda a minha fortuna eu estou dando aos pobres. Uau, alguns dizem que quando mexe no bolso é realmente mudança. Alguns dizem que a última couro que se converte é o da carteira. Zaqueu fala: se alguém eu roubei, ele sabe que ele roubou. Ele fala: eu vou restituir 4 vezes mais. Sabe o que esse cara está falando? Está dizendo: Jesus, a partir de hoje o meu estilo de vida está mudando. Eu tinha um estilo de vida do mundo, e agora eu vou assumir um estilo de vida como o teu, Jesus. Uau! Jesus fala: hoje chegou salvação nessa casa. Hoje, na sua vida, Zaqueu, através do arrependimento, você deixou Jesus te transformar, Deus está salvando você, porque a propósito, Jesus também declarou: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma? Jesus está dizendo: hoje, Zaqueu, a sua alma está sendo salva. Sabe o que é mais incrível? Jesus aceitou Zaqueu como ele estava. Dessa maneira eu quero falar para você: Deus te aceita como você está. Venha como você está, sujo, cheio de pecados, ferido, magoado, quebrado, mas não fique como você está. Quando você vem até Jesus, você pode vir de qualquer maneira, cheio de pecados, cheio de culpa, de vergonha, de arrependimentos,
E Jesus, ele te recebe, ele está com os braços abertos. Mas Jesus, ele não deixa você como você está. Em Lucas capítulo 15, nos é contada a história de Jesus, como a história da parábola do filho pródigo, bem conhecida, onde justamente um filho que está na casa do pai, ele decide ir para longe da casa, viver uma vida dissoluta, ele decide ser um Zaqueu, você consegue entender? Ele decide ser um Zaqueu, hashtag viver uma vida louca. Você sabe o que acontece? Ele volta todo ferido, todo machucado, porque o pecado machuca a nossa vida, o pecado rouba a nossa identidade, o pecado mancha o nosso coração. Você lembra? Ele volta com as roupas todas sujas. Vestes na Bíblia sempre tem a ver com a condição do homem diante de Deus. Aquele filho, ao ir lá para aquele mundo, a viver um estilo de vida mundano, ele volta com as suas vestes todas sujas. Você lembra? O pai o recebe, o pai o abraça, o pai o beija. Isso é uma figura de Deus. O que Deus faz conosco? Venha como está. Mas você lembra o que o pai fala para o filho? Gente, tragam novas roupas. Por quê? Deus me aceita como eu estou, mas Deus não me deixa ficar da maneira que Ele me encontrou. Ele diz: vamos pôr roupas novas, ou seja, vamos santificar, vamos purificar, vamos tirar essa sujeira, vamos tirar esse pecado, porque caminhar com o Senhor Jesus é você deixar Jesus, Ele transformar a sua vida. A fé consiste em duas coisas: fé para a salvação e fé para a transformação. Você começa tendo fé para que Jesus salve você, mas a sua fé precisa continuar em dizer: Jesus, transforma a mim, porque a mesma graça, irmãos, que nos salva, necessariamente é a graça que precisa nos transformar. Essa semana eu estava vibrando, eu ainda estou vibrando. Um rapaz da nossa igreja, eu acredito que ele frequenta a nossa igreja há 1 ano e meio, e ele mandava uma mensagem no WhatsApp para mim, ele falou: pastor, só para contar o meu testemunho, por décadas eu estava preso ao vício do cigarro, por décadas, eu nunca consegui parar de fumar. Eu já fui médico, o médico falou para mim: você precisa parar de fumar, cara, isso vai te matar. Ele falou: eu nunca consegui, eu era um escravo do cigarro. Ele falou: eu comecei a me aproximar de Jesus, eu comecei a ouvir a palavra de Deus, e Jesus mesmo começou a brotar uma decisão dentro de mim: eu vou te libertar, eu vou mudar o teu velho estilo de vida. Ele falou: pastor, faz 4 meses que eu não fumo. Eu falei: em nome de Jesus, você nunca mais vai voltar a fumar, rapaz. Porque quando você encontra-se com Jesus, o teu estilo de vida velho você deixa o estilo de vida do mundo, e você assume agora o estilo de vida de Jesus Cristo. Nós tínhamos uma aula na escola de crescimento, essa semana também, isso foi legal. Quando eu terminei de dar aula, um casal, ele pediu: pastor, posso conversar contigo um momento? Eu falei: com certeza. E quando eu fui conversar com eles, falaram: na verdade a gente queria contar o nosso testemunho. E eles falaram: a nossa vida relacional era toda bagunçada, a gente não era casado, a gente vivia juntado, terminava, voltava, e vinha, ioiô. Quem sabe que é um ioiô? Os relacionamentos de alguns. E aí era uma bagunça, nada estava correto. E eles falaram: quando a gente começou a ouvir a palavra de Deus, quando a gente teve um encontro com o Senhor, Deus começou a falar conosco: o estilo de vida de vocês agora precisa mudar, tenha um novo estilo de vida. E a mulher, a gente falou uma coisa para mim assim, que eu fiquei com vergonha até. Ela falou: quando Deus falou isso ao meu coração, falou ao meu marido, eu olhei para ele e falei: ó, a partir de hoje nós vamos caminhar num novo estilo de vida de Jesus. E o cara falou: amém, eu concordo. E ela falou: nós não vamos mais transar. E o cara: amém. Só depois que a gente casar, nós vamos voltar. Ele falou: amém. Ele falou: pastor, o cara, 3 meses na seca. E o cara só fazia assim: na seca, pastor. Mas ele falou: a gente casou, a gente deixou o velho estilo de vida, e agora é só alegria também. Quem consegue entender? Antes eu era um Zaqueu, eu me encontro com Jesus, o que acontece? Eu vou deixar o meu velho estilo de vida, e agora o que eu vou fazer? Qual é o estilo de vida que vai passar a mim? Quem vai ser o influenciador dos meus hábitos, das minhas decisões, da minha maneira de caminhar?
Porque cristianismo, gente, não tem a ver com status, não tem a ver com o símbolo de você, se quer participar de uma igreja, isso é maravilhoso, você está aqui, é da vontade de Deus que você esteja aqui, mas cristianismo tem a ver um estilo de vida que é um conjunto de hábitos, de decisões diárias, o qual, como o apóstolo Paulo diz, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quem pode dizer um amém bem alto aqui? Vamos continuar. Se você quiser ser um discípulo de Jesus, necessariamente você precisa se parecer com Ele. Pergunte para alguém perto de você, diga: você se parece com Jesus ou não? Se você é casado, o seu esposo ou sua esposa responde bem certinho. Caminhar como um discípulo de Jesus, gente, ser um verdadeiro cristão. Como que eu sei, Mateus, se eu sou um verdadeiro cristão? Se eu sou um discípulo de Jesus, ouça, se dia após dia, pouquinho a pouquinho, eu estou me tornando mais parecido com Ele. Talvez você possa dizer: Mateus, ainda tem um caminho tão grande para mim se parecer com Jesus. Quem sente a sensação que eu estou falando para você hoje aqui? Mas quer que eu fale algo para você que me anima na minha caminhada? Eu ainda não sou quem eu gostaria de ser. Alguém se identifica? Mas quem pode dizer aqui: eu já não sou quem eu era antes. Eu já não sou aquele Zaqueu. Ele já começou a mudar minha vida. Ele já começou a trabalhar no meu coração. Mas necessariamente ser um discípulo de Jesus, lembre, é um pequeno Cristo. Eu preciso ser um imitador de Jesus. Em Mateus capítulo 7, nós vamos ler aqui, isso vai ficar incrível. No verso de número 16, Jesus ele fala a respeito do que é se parecer com Cristo. E ele fala: porque por seus frutos os conhecereis. Você pode repetir comigo isso? Por seus frutos os conhecereis. Agora conecte no raciocínio de Jesus. Ele fala: porventura se colhem uvas de espinheiros, ou figos de abrolhos? Verso 17. Assim também toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. É óbvio. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. É óbvio. Toda árvore que não dá bom fruto, corte-se e lance ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Você pode dizer mais uma vez comigo? Diga: pelos seus frutos os conhecereis. Existia uma velha frase que dizia: o fruto nunca cai longe do pé. Querido, se você está conectado na videira verdadeira, na árvore que é Jesus, conectado em Deus, significa que os frutos da sua vida precisam ser bons. Ou seja, você precisa dar frutos parecidos com o de Jesus. Se os seus frutos da sua vida não são bons, obviamente, talvez você não esteja sendo um discípulo de Jesus. Agora, o que fruto significa? Fruto significa que quando as pessoas se aproximam de mim, elas sentem o gosto de Jesus. Deixa eu perguntar para você: qual que é o fruto que as pessoas sentem, o gosto que elas sentem ao se aproximarem da sua vida? Isso aí é um grosseiro. Esse aí é um cara de moralidade. Esse aí é desonesto. Esse aí é rude. Ou quando se aproximam de você, que amor que existe nessa pessoa, que paz que existe nessa pessoa, que humildade, que honestidade, que fidelidade. Fruto significa que quando alguém se aproxima de mim, qual é o gosto que eles sentem? Eu e você, gente, somos chamados a ficar tão parecidos com Jesus, que quando alguém se aproxima da gente, pensa: ei, esse cara aí tem o gosto de Jesus na vida dele. Sabe qual é o maior elogio que alguém pode receber nessa vida? Não é que grande casa, que bela carreira, que conquista maravilhosa, que prestígio, que posição que chegou. O maior elogio que alguém pode receber na sua vida é: eu vejo Jesus na tua vida. Eu olho para você, cara, e eu vejo, cara, por que você ama desse jeito? Por que você se importa com as pessoas desse jeito? Por que você é generoso desse jeito? Pensa em outras pessoas do reino de Deus, não apenas em você. Sabe por quê? Porque você é um imitador de Jesus, um discípulo de Jesus. Se eu quero ser um discípulo de Jesus, eu devo ser um pequeno Cristo, eu devo me tornar parecido com Ele. Vamos continuar. Terceiro,
Se você quer ser um discípulo de Jesus, necessariamente você precisa caminhar em um caminho de pureza e santidade. Você pode dizer essas duas palavras comigo? Diga: pureza e santidade. Me deixe presente sua atenção, eu quero ensinar algo para você. Pureza sempre está ligado ao coração. Se você é uma pessoa impura, é porque o seu coração é impuro. Se você é uma pessoa pura, é porque o seu coração também é puro. Jesus ensinou isso em Mateus capítulo 15, verso 19. Olha que as palavras de Jesus: pois é do coração que sai. Ouça, é do coração que sai. Vamos ler juntos as listas? Os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Jesus está dizendo: tudo que é impuro procede do coração. Agora, como que eu sei, Mateus, se eu estou caminhando num caminho de pureza e de santidade ou não estou? Eu quero dar uma dica para você, porque normalmente a maneira que você dirige a tua sexualidade revela se o teu coração é puro ou não. Pureza dirige sexualidade, impureza também dirige a sexualidade. A sexualidade, querido, é um presente que Deus nos deu. Deus, Ele entregou esse presente na nossa vida, Ele colocou os seus princípios, os seus mandamentos, Ele falou: agora é seu. Acredite, Deus não vai interferir a maneira que você conduz isso. Se você for uma pessoa de maneira pura, você vai conduzir a sua sexualidade de maneira pura. Se você for uma pessoa impura, você não vai viver nos princípios, nos padrões de Deus na sua sexualidade. Agora ouça, Deus é quem criou o sexo. Deus criou o sexo para ser algo tão abençoador. É um presente para dentro do casamento ser desfrutado por um homem e uma mulher que tem uma aliança de amor, e eles estão unidos por essa aliança, e aí é um momento de intimidade entre o casal, onde se comunica uma só carne, e isso é realmente maravilhoso. Alguns dias atrás um colega nosso casou, ele falou: Mateus, só posso dizer uma coisa para ti, se Deus inventou uma coisa melhor, não falou para ninguém. Ele falou: coisa burra, pai. Eu falei: glória a Deus, meu filho. Mas você consegue entender? Deus, Ele criou o sexo de maneira santa, de maneira pura. Uma vez um cara me indagou, ele falou: pastor, eu sou casado, só para informação. Eu falei: que bom. E ele falou assim: eu estava com uma pergunta esses dias: o que será que Deus faz quando eu estou fazendo sexo com a minha esposa? Ele falou: será que Deus, Ele fecha o olho? Onde Deus vira a cara quando eu estou fazendo sexo com a minha esposa? Eu falei para ele: rapaz, se você é casado, está debaixo do mandamento correto, quando você vai pegar a tua mulher, Deus fala: mete bala, vai meu filho, com alegria, desce esse escorregador gritando, porque você entende, o sexo glorifica a Deus quando ele é feito de forma santa. Agora ouça algo: quando você ainda não é casado, o inimigo fica dizendo para você: tire as suas roupas, tire as suas roupas, tire as suas roupas. E quando você é casado, o inimigo fica dizendo para você: não tire suas roupas, não tire suas roupas, não tire suas roupas. Porque de alguma maneira o inimigo quer roubar aquilo que Deus criou de forma perfeita. O simples fato é que o pecado, ele perverte a ideia original para a qual Deus criou o sexo. E em vez de ser uma coisa maravilhosa, pura e santa, o pecado ele comprometeu, onde as pessoas tornaram o ato sexual apenas algo carnal e prazeroso, apenas algo físico, e não entende, na verdade, o que é isso, a aliança que Deus criou através do sexo. Agora, sexualidade é dirigida pela pureza, e sexualidade também é dirigida pela impureza. Então você é casado, você vai ter oportunidades para atrair o seu esposo, para atrair a sua esposa, mas se você tem pureza no seu coração, você vai dizer: não, eu não vou fazer isso, porque o meu estilo de vida é de um discípulo de Jesus, e fidelidade é um dos atributos do meu caráter, isso não faz parte do meu estilo de vida, e eu vou me separar para o Senhor. Quem pode dizer amém dos casados aqui? Porque você é um discípulo de Cristo. Agora, no estilo de vida do mundo, deixa eu pregar para você, é normal. As frases qual é? Cavalo amarrado também pasta. Não falam isso? Dizem: não existe um homem de uma mulher só. Não é isso que falam? Deixa eu falar para você,
no estilo de vida de Cristo, você é um homem fiel. No estilo de vida, se você caminha com o Senhor, pode ser que muitas vezes você tenha tentações, venha oportunidades para você desagradar a Deus, a desonrar a sua aliança, mas você vai dizer: isso não faz parte do meu estilo de vida, eu sou um pequeno Cristo, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, se você é um solteiro, muitas vezes você vai ter oportunidade para transar com muitas garotas, vai ter oportunidade para se prostituir com muitos homens. A propósito, o estilo de vida do mundo é dessa maneira. Algum tempo atrás, um rapaz, ele recém chegou à igreja e falou: pastor, eu vivi na prostituição. Ele falava: eu era um escravo do sexo ilícito, isso estava destruindo a minha alma. E ele falou: quantas meninas eu tive relação sexual sem nem sequer saber o nome delas. Ele falava: depois que eu tinha um orgasmo, era terrível, porque eu sentia até nojo da cara das meninas. Porque o pecado, cara, não tem nada de bonito nisso. A Bíblia fala que o diabo veio matar, roubar e destruir. A maneira que o diabo destrói é através do pecado. Entrou o pecado, cara, esculhamba a nossa vida. Aquela vida abundante, feliz, alegre, as emoções saudáveis, o coração feliz, esperançoso, pensando num futuro que Deus tem, se escorre entre os dedos, porque quando o pecado entra, a vida vai embora. Esse cara falava para mim: pastor, eu vivia uma vida escrava no pecado. Deixa eu falar para você, todos nós precisamos todos os dias, como o apóstolo Paulo dizer: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Vai ter tentações, e eu estou falando sobre a área sexual, porque é muito forte na nossa geração. Vai ter desafios, talvez você namora, e você precisa ter o desafio de tomar a rédea e conduzir o seu namoro de forma santa. Vai ter muitos desafios, mas você que tem um estilo de vida de Jesus, você vai dizer com o apóstolo Paulo: não sou mais eu quem vivo, porque se eu quero ser um discípulo de Jesus, necessariamente eu preciso ter um estilo de vida de pureza e de santidade. Nós temos os desafios. Essa semana eu estava na academia. Quem faz exercícios? Faz bem, dica para os irmãos, faça exercícios. Eu estava com mais 2 colegas meus aqui da igreja, a gente faz os exercícios juntos lá. E de repente um falou: pastor, eu falei: o quê? Ele falou: o diabo está aqui na academia. Eu falei: como? Como assim? Ele falou: tá mesmo, e está em forma de mulher. E eu falei: qual que é a tua teoria? Ele falou: não tem condição, pastor, não tem. Eu oro, leio a Bíblia, jejuo, mas meu Deus do céu. Gente, eu dei uma olhada 360 mesmo, não é que o cara tinha razão. Tinha uma assim com uma roupa, você dava de ver o ventre dela. E ela estava fazendo um exercício assim. Mano do céu, eu estou olhando aquele negócio, não dá para olhar, velho. Não dá para olhar. Não dá para olhar, meu irmão. Porque aonde o olhar termina, o pensamento continua. E se eu quero ter um estilo de vida puro, santo, na minha vida eu vou precisar entender que eu preciso me separar para o Senhor, porque ser um discípulo de Jesus necessariamente é caminhar em santidade e pureza, porque santidade e pureza me aproxima do Senhor. Às vezes eu encontro uns camaradas falando comigo: pastor, eu não sei porque eu me sinto longe de Deus. Eu falei: rapaz, eu sei por quê. Você vive nessa vida de pecado, como que você acha que você vai ter comunhão com Deus? Isaías fala: porque a mão de Deus não está encolhida, porque não posso nos abençoar, e seus ouvidos não estão surdos, para que não possa nos ouvir. Mas ele fala: mas os vossos pecados fazem um muro, fazem separação entre você e Deus. Pureza me conduz para perto de Jesus. Qual é a grande questão disso? Salmos 24, verso 3, a palavra de Deus nos fala: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem permanecerá na sua presença? Aquele que tem mãos limpas e um puro coração. Você pode repetir comigo? Diga: mãos limpas e um puro coração. Mãos falam do nosso proceder, das nossas atitudes, das nossas decisões. Coração fala de quem nós somos, do nosso caráter, das nossas decisões, de custar o que custar fazer do jeito de Deus, de tomarmos as posturas necessárias de corresponder ao Senhor. Mas a parte mais enfática é: quem subirá ao monte do Senhor? Sabe o que se refere, gente? Quem um dia estará na presença do Senhor,
A palavra de Deus está dizendo: quem tem mãos limpas e um puro coração. Em Mateus capítulo 7, Jesus ele tem umas palavras com seus discípulos, ele troca algumas palavras que são chocantes, porque Jesus fala que no último dia, muitas pessoas diriam: Senhor, Senhor, o chamariam de Senhor. Você pode repetir bem alto, me diga: Senhor, Senhor. Porque o objeto da salvação é você aceitar Jesus Cristo como seu Senhor. Você diz: Jesus, torne-se o meu Senhor. Você aceita o senhorio de Cristo na sua vida. O objeto da salvação não é você dizer: Jesus, seja o meu Salvador, mas é: seja o meu Senhor. E a ideia de Senhor, cara, na palavra Senhor portuguesa nossa, ela não tem o mesmo peso que a palavra original da Bíblia no grego e no hebraico foram escritos. Porque a palavra Senhor, né, é uma palavra chamada Kyrios, que ela significa o dono de alguém. Usava-se de um escravo para o seu senhor. Jesus está dizendo: quando você me aceita na sua vida, você diz: eu quero ser um discípulo teu, está dizendo: eu aceito o teu senhorio, ou seja, tu vais ser o meu dono, tu vai me guiar, a minha vida é tua, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Jesus está dizendo: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que pratica a minha vontade. Você consegue entender? Jesus está dizendo: tem muita gente da boca para fora que fala: Jesus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Senhor, e Jesus está dizendo: eu sou o teu Senhor, se na verdade você pratica os meus mandamentos, você faz a minha vontade. E Jesus termina dizendo no verso 23, uma palavra muito forte, que esse tipo de pessoas, me causa temor isso. Ele fala: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Você pode falar comigo essa palavra, diga: a iniquidade. Mateus, o que significa a palavra iniquidade? Davi, depois de ter pecado, no Salmo 32, exato no verso 5, ele faz uma oração para Deus, e ele fala, gente, sobre 3 categorias de erros, 3 categorias, o qual eu quero mostrar para você. No verso 32, 5 ele diz: confessei-te o meu pecado. Faça assim com o dedo, diga: pecado. Continue com o teu dedo. Pecado. Vamos continuar. Reconhecendo a minha iniquidade, diga comigo: iniquidade, e não encobri as minhas culpas, então declararei, confessarei as minhas transgressões. Faça o terceiro, diga: transgressões, para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Porque tem 3 categorias que Davi usa aqui. Ele fala pecado, transgressão e o que Jesus falou, eu quero explicar para você a diferença dos 3. Pecado, cara, é o que eu e você muitas vezes fazemos. O pecado na vida de um cristão é errar o alvo. Ele tropeça, ele resbalou na calçada molhada. O que aconteceu? Não é voluntário. Eu e você estamos caminhando com Jesus e de repente a gente erra, e todos nós pecamos. A Bíblia fala: se alguém diz que não peca, é mentiroso esse. Mas a palavra de Deus fala também: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça. Mas pecado que deu um erro, você tropeça, você cai, você falha, isso é natural. Agora, o que é transgressão? Vamos dar mais um passo? Pecado, transgressão. Transgressão, gente, é você saber que é pecado, saber que não deveria tocar, não deveria fazer, não deveria ir, você já tem revelação e você faz. Você está transgredindo o mandamento de Deus de forma consciente, não é involuntário. Perceba, começa no pecado, vem para a transgressão, e agora é o problema. A última categoria é aí, iniquidade. Jesus falou: apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Sabe o que é iniquidade, cara? É quando você acostumou a pecar, você acostumou a transgredir, e a iniquidade é quando o pecado se tornou parte da tua vida, você nem sente mais que é errado. No início, quando eu fazia isso, me pesava o coração, eu dizia: ai, Jesus, me perdoe por ter feito, me pesava a consciência, porque Deus deu uma consciência para todos nós aqui, mas de repente isso nem mais pesa o teu coração, você se acostumou com o pecado, sem se importar com as consequências, ou ter vergonha de cometê-lo, e aí Jesus está dizendo: você pratica a iniquidade, teu coração ficou duro. Pai exemplificava dessa maneira para a gente quando era menino lá em casa. Ele falava: rapaziada, cuide com o pecado na vida de vocês, não deixe o pecado entrar na vida de vocês, porque você começa a pecar. Eu nunca me esqueço o exemplo que ele usava. Ele dizia: o pai cresceu no sítio,
E o pai caminhava descalço na grama, e de tanto eu caminhar na grama, fez um cascão no meu pé, ela dizia, que eu não sentia mais o meu pé ao pisar nos espinhos. Sabe o que o pecado faz na nossa vida? Você pisa a primeira vez, aí, não devia ter feito, pesa a consciência, vai orar, vai pedir perdão para Deus, não devia ter feito isso. Sabe o que faz? Faz de novo, pisa de novo, aí não está legal, continua pisando para você ver, você sai do pecado, vai para a transgressão, e de repente você está na iniquidade, você nem sente mais que é pecado. É assim mesmo, né? Jesus está falando, vós que praticam a iniquidade, eu não vos conheço. Você me chama de Senhor, Senhor, mas eu não sei quem você é, porque eu reconheço você se você faz a minha vontade. Porque ser um discípulo de Jesus, gente, necessariamente tem a ver com fazer a vontade de Deus, e nessa área de sexualidade, querido, a nossa geração caminha de forma desenfreada, e muitas vezes não só o mundo, mas dentro da própria igreja, as pessoas não têm padrão e pureza nos seus relacionamentos. E eu não estou falando de você errar, de você tropeçar, eu estou falando de você caminhar uma vida sem temor diante do Senhor. Pode ser que no último dia, o dia da vinda de Cristo, o qual Jesus fala, Ele olharia e diria, eu não conheço você, você praticou a iniquidade. Pureza e santidade dirigem o nosso coração como discípulo de Jesus de forma necessária. A nossa cultura aqui no Brasil, no final de semana que vem, vive um dos maiores exposições de moralidade sexual, que se chama o carnaval. O carnaval, querido, não é apenas uma festa, o carnaval é um culto diabólico, de exaltação à carne, de prazeres da carne, onde a ideia é, eu faço o que eu quero, eu me prostituo com quem eu quero. Querido, o carnaval, nós como igreja precisamos ter discernimento, não tem nada a ver com o estilo de vida de pureza, que Jesus chamou a gente para viver. Eu creio, gente, que Jesus, Ele quer trazer um estilo de vida de pureza e santidade na nossa vida. Quem pode dizer amém? Nós somos a luz do mundo. Sabe, talvez hoje você esteja aqui, você no seu coração diz, Mateus, eu tenho sido um Zaqueu, eu tenho vivido um estilo de vida longe do Senhor. Cara, hoje eu quero falar para você, Jesus não está aqui te julgando, mas o amor de Jesus está aqui para te transformar. O amor de Jesus está aqui para dizer, Zaqueu, deixe entrar na sua casa, deixe mudar quem você tem sido, deixe tirar esse velho estilo de vida e colocar o estilo de vida de Cristo na sua vida, porque não tem nada melhor do que caminhar com o Senhor. Eu falei para você que era 4 pontos, eu quero encerrar dizendo, se você quer ter o estilo de vida de Jesus, necessariamente, priorize o reino de Deus na sua vida, a presença de Jesus, coloque Jesus em primeiro lugar, busque ao Senhor, a boa obra dele na nossa vida, é Ele quem faz, é Ele quem completa. Eu e você precisamos apenas dizer sim, eu e você precisamos apenas dizer como Zaqueu, dizendo, Jesus, eu te recebo com alegria, entre na minha vida, entre na minha casa, mude quem eu sou, porque eu estou disposto a me tornar um discípulo teu, eu estou disposto a ter o cristianismo, a ver contigo, Jesus, como um estilo de vida. Quem recebe essa palavra, diz amém onde você está. Vamos ficar de pé para a gente orar? Fique de pé, abra suas mãos, feche seus olhos, eu quero apenas mais.